Eu acho que a sabedoria é uma coisa um pouco mais profunda, porque ela ajuda o conhecimento e o autoconhecimento. Mas a sabedoria, a gente adquire a sabedoria, o conhecimento, ou a gente intui? Ou já é algo que está aí e alguma coisa nos manifesta aquilo, nos traz? Deixa eu contar uma história rapidinha. Uma vez eu estava atendendo um aluno paciente, estava num curso em Salvador, e eu falei, bom gente, um atendimento livre agora, quem quer vir ao palco? E subiu um homem ao palco. E ele falou, quero que você me ajude a ressignificar a morte da minha filha, que se matou tem 2 semanas e pulou do prédio. Nossa, pesadíssimo, né? Eu não esperava que eu fosse atender um caso assim. E na hora eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Eu tava em início de carreira, meus primeiros anos enquanto professor, mas eu falei, ok, senta aqui, vamos começar a fazer essa hipnose. Enquanto eu hipnotizava ele, eu fui ganhando tempo para pensar o que eu poderia falar para ele, e não me vinha nada. Então eu aprofundava, abre os olhos, fecha os olhos, relaxa. Eu assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Abre os olhos, fecha os olhos, relaxa, cada vez mais, fui aprofundando ele. Não tinha nenhuma noção de qual charada, qual solução eu traria para ele. Nesse momento, eu fui sincero, falei assim, bom, eu não sei o que te falar, porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse perdido um filho, mas eu acredito que existe uma sabedoria que sabe, se existe uma solução, se existe algo que ressignifica essa história, essa frequência existe, então eu não falo mais com você agora, paciente. Aí eu disse assim, sabedoria infinita que habita aqui nesse campo, mostre para o meu paciente, através de uma imagem, de uma palavra falada ou de uma sensação, qual é o significado que ele pode atribuir para que minimize essa dor no coração dele. Daqui a pouquinho o paciente está assim, ele falou assim, tô ouvindo. Eu me assustei, eu falei, você tá ouvindo? Ele, tô ouvindo. Eu falei, o que a sabedoria tá te falando? E ele disse, a sabedoria tá falando pra mim, claramente, que é pra eu parar de dizer que eu perdi minha filha, mas é pra eu dizer e pra eu entender que um laço entre pai e filha é eterno, isso não acaba. E pra eu agradecer, porque Deus me deu a oportunidade de conviver com um anjinho na terra por 15 anos. Uau! A turma toda se emocionou, eu me emocionei, ele se emocionou, ele chorou, e eu não teria essa charada, eu não teria essa sugestão tão refinada naquele momento. Então não fui eu que dei, eu fui só a ponte. A partir desse dia eu comecei a usar esse termo, sabedoria infinita. Mostre-me o caminho, revela-me através do campo, através da minha intuição o caminho. Então eu entendo que a sabedoria, ela existe nesse campo. Esse campo que nos interconecta é vivo e é inteligente. E o que a gente vai chamar de intuição nada mais é do que uma comunicação com essa sabedoria que já existe no campo. E usei esse termo, ficou até um termo mais neutro, porque eu atendo pessoas e tenho alunos de todos os credos, né? Então se eu falo campo quântico, Espírito Santo, eu superior, mente subconsciente, centelha divina, que nome que eu dou pra isso? Então eu chamei de sabedoria. Depois eu fui descobrir que o Joseph Murphy, autor do Poder do Subconsciente, utilizava esse termo também, sabedoria infinita. Então eu penso e creio que a sabedoria, ela já existe e a gente pode captá-la. O conhecimento é diferente, já é esse agregado de informações que você organizou na sua consciência e que você consegue discorrer ou expressá-lo. Então não é a mesma coisa.